Então, pessoal, como eu estava falando para vocês na aula passada, né, que o tempo do vídeo acabou, a gente parou nesse vídeo aí, né, nesse slide, aliás, que diz que em decorrência da LDB número 9.394 de 96, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica do ano de 2013 também lançaram os princípios da organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio, determinando que a base nacional comum dos currículos do ensino médio seria organizada em áreas de conhecimentos, a saber, a linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, né? Então a gente pode perceber que todas essas áreas culminam na tecnologia, né? Sempre desagam na questão do estudo das suas tecnologias. Então, como eu falei para vocês na aula passada, é inevitável a associação do termo tecnologia de informação com informática. É inevitável essa associação, é inevitável não só com o termo informática, mas também com rede de computadores, internet, multimídias, banco de dados e os outros recursos que são oferecidos por essa ferramenta, né? Então, todas as outras tecnologias que antes eram utilizadas de forma separadas, hoje elas foram integradas por meio do computador e dos seus periféricos, como por exemplo a câmera de vídeo, a impressora, a conexão, a internet, os leitores e os gravadores de discos óticos, sistema de áudio, enfim, todos esses que antes eram recursos ofertados, né, de maneira separada, hoje pode ser integrados, né, através desses periféricos, né. Então, nesse contexto, a gente pode ver que os usuários, eles vivem na sociedade da informação e eles se apoiam no uso intensivo das novas tecnologias, né? E elas retratam uma organização social moderna na qual a rede de comunicação e os recursos tecnológicos são altamente evoluídos, altamente desenvolvidos, tá? Então, o acesso de forma equitativa, né, de forma igualitária, às informações, o conteúdo apropriado em formatos acessíveis e a comunicação que seja eficiente, devem possibilitar que todas as pessoas elas alcancem o quê? O seu potencial de forma plena, tá? Então, o controle e o domínio dessas tecnologias é que realmente vai, de uma certa forma, né, decidir a sorte da sociedade, né? O futuro da sociedade, tá bom? Então, o desenvolvimento da sociedade depende muito da capacidade de gerar, de transmitir, de processar, de armazenar e também de recuperar informações de uma forma que seja eficiente. E por isso a escola ela precisa, né, se adequar a essas novas tecnologias. Ela precisa ter oportunidades de acesso a esses instrumentos e adquirir capacidade para produzir e desenvolver conhecimentos utilizando as tecnologias de informação e comunicação. Então, isso requer, né, isso demanda
a reforma e a ampliação do sistema de produção e difusão do conhecimento, possibilitando o acesso de forma precisa e responsável da tecnologia, né? Porém, não é somente o simples acesso à tecnologia que é o aspecto mais importante, né? Mas sim a criação de novos ambientes de aprendizagem e de novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas ferramentas, né? Da tecnologia de informação e comunicação. Então, a gente vive numa sociedade que ela é feita basicamente de informação, né? Uma sociedade que ela é bastante tecnológica, bastante midiática, né? E isso pode ser constatado cada vez mais com o uso frequente das tecnologias digitais durante as nossas práticas cotidianas, né? E é esse uso que ele é cada vez mais frequente dessas tecnologias digitais, né? Durante a nossa vida, durante o nosso desenvolvimento, né? Durante as nossas vivências, as nossas práticas, eles resultam em mudanças ou em incorporações também, né, de novas práticas sociais. Então, isso também acaba transformando as nossas ações e as nossas práticas, né? Então, o fato é que as tecnologias digitais, elas assumiram o papel de tecnologias, característica que é marcante da nossa sociedade, né, atual, né, o momento que a gente vive. Então, vamos aqui no próximo slide. E aí nós temos, né, a relação entre as tecnologias de informação e comunicação, né, com as demais ações praticadas por nós, né? Então, as tecnologias de informação e comunicação interferiram no ciclo informativo. Com isso, o usuário da informação é o produtor ou gerador e acaba tendo um registro de grande volume de informação, e isso tudo a baixo custo, né? E aí nós temos ao lado o acesso à informação de maneira facilitada, propiciou a recuperação da informação automática e, com isso, o armazenamento de dados em locais de grande capacidade. Então, como está aí no slide para vocês, a tecnologia tem transformado os processos e as práticas tradicionais da educação e da socialização do conhecimento mediante inovações que têm modificado as formas de produção, distribuição, apropriação, representação, significação e interpretação da informação e do conhecimento, certo? Com isso, o que a gente entende, né? Que a introdução das tecnologias da informação e da comunicação no processo educacional tem a finalidade de intensificar a melhoria dos recursos midiáticos utilizados em sala de aula pelos professores, né, que atuam em uma instituição de ensino, seja essa instituição particular ou pública, tá? Então, a tecnologia ela vem modificando os conceitos de toda a sociedade.
Isso tudo ao longo da nossa evolução, ao longo da nossa história, né? E no campo educacional, isso também não é diferente, né? Ela vem se tornando mais uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. E aí, pessoal, a gente pode dizer que a tecnologia deve ser utilizada como um catalisador de uma mudança no paradigma educacional, né? Paradigma esse que promove a aprendizagem ao invés do ensino, né? Que coloca o controle do processo de aprendizagem nas mãos justamente do aprendiz, né? E que também auxilia o professor a entender que a educação ela não é somente a transferência de conhecimento, mas é um processo de construção do conhecimento pelo aluno como produto do seu próprio engajamento intelectual ou do aluno como um todo, né? Então, vamos ver aqui para o nosso slide. A presença de tecnologias de informação e comunicação nos meios educacionais é cada vez mais visível. As grandes mudanças que ocorreram na educação e, mais precisamente, na teoria pedagógica, estão, de certo modo, ligadas às transformações que se deram nos meios de comunicação, ora da educação realizada por meio da oralidade e da imitação, ao ensino por meio da linguagem escrita, tendo como seu principal suporte o livro impresso, né? E ora dos recursos computacionais que são disponíveis hoje, né? Então, os computadores, eles estão cada vez mais poderosos, né? E permitem também cada vez mais o surgimento de ferramentas que já estão vindo extremamente sofisticadas, né? E essas ferramentas, elas auxiliam sim, né, o professor no processo de ensino-aprendizagem, né? Como sistemas de autoria de sistema de hipertexto, né? Utilizando multimídia, utilizando também a inteligência artificial, né? Quem ainda não teve a curiosidade de ver sobre a inteligência artificial e até mesmo colocar no seu celular, você vai ver uma diferença muito grande. Então, isso vai caracterizando os avanços tecnológicos que foram realizados na área da informática e da comunicação. E aí, como o tempo que está acabando dessa aula, a gente vai dar continuidade na próxima aula, tá bom?